vamos falar sobre o Vasco, né? O Vasco venceu o Barracas Central em São Januário. O pessoal teve lá uma campanha para não irem no estádio, público zero, bababá. Mas foi o menor público do Vasco desde 2022. Teve pouca gente, né? Mas não teve público zero para ver uma vitória. Pessoas. E diferentemente do que vinha fazendo o Renato, né? Dessa vez, talvez pela pressão, por precisar dar uma resposta. Enfim, o Renato colocou titulares para jogar contra o Barracas. Possibilidade do fim dessa primeira parte da temporada também. Você acha que tem mais a ver do que com a pressão? Não, eu só espero que não tenha sido pela pressão nele. Eu acho que tem a ver. Porque aí você mudar um planejamento em função... Olha lá, galera, ninguém comemorando gol, fazendo um sinal de negativo de joia ali. Até aí, gente, a gente pode achar que o torcedor brasileiro é mais ou menos tolerante, eu acho que ele é pouco tolerante. Muito pouco. Agora, enquanto ele não cometer nenhum ato de violência, nenhuma ofensa grave, tá valendo. Isso aí é um direito de quem está na arquibancada, não tem como a gente contestar. O fato é que surpreendeu a escalação, o Vasco teve o domínio o tempo todo, agora até o primeiro gol não era uma atuação boa, né? O Vasco tinha dificuldade de transformar volume em grandes oportunidades, acontece o lance do primeiro gol do Adson, depois tem a expulsão, e aí após a expulsão o jogo vira um exercício ofensivo mesmo do Vasco, de quase um treino, porque a superioridade já era grande, com 11 contra 10 fica ainda mais. E de novo, né, assim como a gente falou, né, Ramon, sobre o Fluminense, com alguns jogadores sendo... Esse é um golaço. Esse é um golaço, o golaço do Rojas, né, bateu bonito ali, meio quase sem ângulo. Agora, alguns jogadores sendo hostilizados, né, houve um momento do Tietê, aconteceu com outros jogadores também, no jogo passado foi o Piton, já foi o Saldívia... e assim vai se desenhando a vida do time do Vasco nesse fim de temporada, entre aspas, de novo, né? Até vir a parada para a Copa do Mundo. É um momento em que o Vasco precisa reagir e só vitórias vão fazer esse clima dar uma amenizada. Pelo menos é o que eu imagino. É isso, assim, um time que vinha numa evolução, né? E o torcedor do Vasco estava esperançoso em terminar muito bem esse primeiro semestre na Sul-Americana, por mais que tivesse jogado os 5 jogos como equipe mista. Aí o pênalti pedido pelo Brenner. Exatamente, esse é um jogador que precisava muito desse gol, né? Vem sendo muito cobrado. Hoje não teve o Marino no banco também. Não sei se houve alguma questão física ontem ou anteontem, enfim, mas não esteve no banco. Mas hoje, né, o Barracas Central ele é bem limitado tecnicamente mesmo. Eu acho que o principal adversário do Vasco foi a tensão que girava em torno de São Januário. Essas 3.500 pessoas que estiveram no estádio, foram justamente para poder protestar. E como você citou, super válido, desde que não tenha violência, o torcedor paga ingresso e pode protestar da maneira que ele achar válido. E foi feito hoje. Claro que o Tietê foi vaiado porque tomou um cartão com 13 minutos. A torcida já vem pegando no pé. Então é uma torcida que está chateada, está decepcionada, eu acho que essa é a palavra. Esperava estar melhor na tabela nessa parada, com o futebol, com uma evolução, com resultados, obviamente, melhores, além do desempenho. Isso não aconteceu. Repito, foram 4 jogos sem vencer, Copa do Brasil e 3 do Brasileiro. Isso aí incomodou bastante a torcida. Eu acho que o Vasco tem um jogo em casa agora que tem a obrigação de vencer, porque pode entrar na zona de rebaixamento caso não vença esse jogo. E se vencer esse jogo contra o Atlético Mineiro no sábado, né, termina um pouco melhor na tabela. Jogo é domingo. Jogo é domingo. Vasco é domingo, E aí 4 da tarde. E aí zera essa questão e vai para um segundo semestre buscando contratação, buscando um zagueiro que seja um pouco mais impositivo fisicamente, que tenha mais uma voz ativa, que tenha jogadores que tenham um poder de decisão maior, que ajude o Thiago Mendes, que o Thiago Mendes está jogando assim, está sendo uma liderança, está jogando às vezes sozinho, buscando as coisas sozinho, né? Que ele possa dividir, ter com quem dividir essa responsabilidade na equipe do Vasco. Agora precisa ter um cuidado com o Brenner, eu acho, né? Assim, o Brenner, ele tá num momento ruim. Hoje né? Eu achei, até algumas pessoas entenderam diferente de mim, de que a torcida do Vasco apoiou o Brenner na hora da cobrança do pênalti. Eu achei que foi irônico. Eu achei que foi um ato irônico da torcida, porque ele já perdeu pênalti recentemente, e havia um clima todo de protesto dentro de São Januário. Eu entendi os gritos da torcida pelo Brenner para que ele batesse o pênalti como um grito irônico também. E aí, para piorar a situação, ele perde o pênalti. Isso. E aí passaram a hostilizar ainda mais o jogador.
Eu não sei se é o caso de deixá-lo fora, porque o jogador só reage dentro de campo, né? Enquanto o cara está treinando, ele não vai conseguir reagir. Exato. Ele só reage jogando, fazendo gols, que é a função de um atacante. Agora, acho que precisa ter talvez um cuidado aí com o Brenner, porque ele não é mau jogador, não encaixou ainda no Vasco, não conseguiu render. Claramente ele tem mais futebol do que ele está mostrando no Vasco. Acho que ele tem um pouco de azar também, porque às vezes a bola dele pega na trave, não entra. Mas eu acho ainda que ele pode ajudar. Eu acho que ele pode ajudar, não tem ajudado. Mas tenho a impressão de que ele pode render mais do que vem rendendo, assim, a ponto de realmente ser útil ao Vasco. Sim. O Brenner, ele é aquele jogador, para mim, aquele atacante que tem muito o estilo de um segundo atacante. Ele não é um ponta, eu acho que ele também não é tanto referência para ficar muito preso. Às vezes você precisa ali fazer o time jogar de uma maneira que ele fique mais acomodado. Isso é uma questão tática, mas há também claramente uma questão técnica, acho que tem uma questão já psicológica também, e hoje o episódio de hoje não vai servir para aliviar, mas acho que vai servir para, como dizem aí por aí, resetar a situação, né? É evidente que se na volta no novo ano, no 2026 2.0, que a gente vai ter no segundo semestre, as coisas voltarem a acontecer de maneira ruim para ele, isso tudo volta. Mas acho que é uma chance para todo mundo recomeçar. E pode ser o período dele. Acho que agora talvez fosse até para o último jogo, dar uma preservada e na volta ele pode, quem sabe ele retoma. É por aí. Deixa eu mostrar gols para vocês. O gol, por exemplo... primeiro vamos ouvir o Renato, é verdade. Renato Gaúcho falou depois do jogo e a gente mostra aqui para vocês. Eu, quando tomo as decisões, eu sempre procuro tomar as melhores decisões a favor sempre do clube, a favor sempre do grupo. Nem sempre dá certo, mas a gente procura sempre acertar, a gente vai errar, nós somos humanos e o ser humano ele tem direito de errar. Então, se foi um erro, se foi um acerto, não vou entrar muito nesses detalhes. Eu acho que o que passou, passou. O importante hoje era uma vitória, conquistar a confiança dos jogadores. Passamos para a próxima fase, em segundo lugar, mas passamos. Os outros brasileiros também, praticamente, ontem mesmo, o próprio Santos, o próprio Grêmio também passaram em segundo. Então não tem jogo fácil. O Vasco da Gama está disputando 3 competições. 3 competições. O Vasco está na outra fase da Copa do Brasil, o Vasco está na outra fase da Sul-Americana e o Vasco poderíamos estar melhores no Campeonato Brasileiro. Mas não estamos mal, não. Estamos ali. Então, com um grupo que nós estamos reduzido, com um grupo que quando cheguei aqui, com 1 ponto no Campeonato Brasileiro, hoje o Vasco está brigando, está lá embaixo, mas daqui a pouco mudou 2 vitórias, está lá em cima. O Campeonato Brasileiro, assim, você perde 2, você perde algumas posições, você ganha 2 jogos, você vai lá para cima, sem ter tido muito tempo para trabalhar. Então, o torcedor ele tem direito de protestar, como protestou hoje, sem violência, tem todo o direito, mas o torcedor ele é paixão. O torcedor está sofrendo porque nós não ganhamos o último jogo contra o Bragantino. É assim, no futebol tudo é vitória. Eu acho que o mais importante de tudo, o torcedor comparecer domingo em São Januário, incentivar a equipe. A gente tem um jogo difícil pelo Campeonato Brasileiro, onde com o apoio da nossa torcida, pode ter certeza que já é meio caminho andado, mas o torcedor tem que comparecer e incentivar os jogadores. Como é que está a cabeça do Renato? O Renato está feliz no Vasco, vai continuar. Queria saber a sua posição, se você vai continuar, dar prosseguimento, conversou com a diretoria. Como é que está a cabeça do Renato? Está feliz no Vasco? Aumentou meu tesão. Boa noite. Tá aí, Renato, que não deu entrevista depois do último jogo, a derrota para o Bragantino pelo placar de 3-0. Foi 3-0, né, ou 2? Isso, 3. 3-0 em São Januário.